Mês de junho, a gente falando de relacionamento, agora vamos ter que falar de uma parte dolorosa, que são esses relacionamentos tóxicos, que com frequência também recebo mulheres se queixando de relações que elas não conseguem, das quais elas não conseguem se desvencilhar. Elas se queixam trazendo a seguinte frase: eu sou dependente emocional dele. Vamos entender como isso funciona, como a gente pode ajudar, né? Quando entra aí esse auxílio de um profissional, e você deve buscar ajuda se você se identificou com isso, o quanto antes, aos menores sinais. Vamos entender um pouquinho dos sinais, falar um pouquinho também com você, Guilherme, dos sinais de um relacionamento tóxico, lembrando que isso não acontece somente na clínica da mulher, né? Os homens também trazem queixas de dependências, né, Guilherme? Mulheres que desvalorizam, mulheres que agridem, o homem tem que dar conta de tudo, o que é seu é nosso, o que é meu. Também tem várias queixas do lado masculino. Sim, e tem queixas que são queixas de um relacionamento e tem queixas que já são graves e que a gente precisa fazer essa psicoeducação, né? Então vamos falar disso, quais são os sinais, o que você nota na clínica que a gente pode identificar como abusivo, como realmente tóxico, que é um termo que já entrou aí bastante, né, em senso comum também. Acho que a primeira coisa é o seguinte, né? Se amar, né, é se respeitar. E se respeitar é você não fazer o que você não quer fazer porque os outros querem que você faça. Então é você fazer uma autoavaliação. Poxa, esse relacionamento, eu constantemente faço coisas com as quais eu discordo, mas eu estou fazendo só para agradar o outro, né? Então eu me sinto desrespeitado, eu me sinto desvalorizado, ou então eu sinto que eu preciso fazer muita coisa para ser amado, entende? Eu sinto que a relação está desigual, eu sinto que como se fosse uma das pessoas está claramente no comando e eu não consigo me desvencilhar disso. E aí é entender que existe uma zona de conforto, né? E a zona de conforto é uma situação onde você consegue prever o que vai acontecer, você se sente meio que no controle de uma situação. Eu sei que está ruim, mas eu consigo lidar com isso. E aí a gente fica com tantos medos, que a zona de conforto ela é balizada por uma zona de medo que pressiona. Então eu tenho medo de ficar só. Acho que é uma das principais queixas que eu vejo. Né? O que vai ser de mim como uma pessoa divorciada? Principalmente as mulheres têm esse medo. Então, poxa, eu vou ter outra pessoa, eu vou, né, como é que vai ser terminar isso aqui? Como é que vai ser recomeçar? E o que eu falo é, antes de você pensar em recomeçar, antes de você pensar em separar, em terminar, opte por brigar. Brigue pela sua relação. Então, o que eu posso fazer para mudar essa relação ser mais produtiva? Como que eu posso me impor sem violência? Como que eu posso buscar um equilíbrio dentro dessa relação? Mas, infelizmente, pode ser que você esteja lidando, pode ser que você esteja num relacionamento com uma pessoa realmente doente, realmente abusiva e que ela não vai deixar... Não vai fluir, né? Não vai fluir, não vai deixar essa situação se equilibrar. Uhum. Aqui é uma situação mais extrema. Isso, e quais são os sinais, né? O que a gente pode trazer aqui em termos de alerta? O que eu vejo, e óbvio, eu atendo mais mulheres do que homens, apesar de ter um público masculino que frequenta bastante, e isso tem crescido, a gente já falou disso, né? Os homens têm buscado mais ajuda, alguns ainda muito encaminhados e trazidos, né, por uma indicação da mulher, mas eles têm buscado mais ajuda. E também uma outra coisa positiva é que os jovens, os adolescentes estão buscando também mais ajuda. Mas vamos lá para esses sinais, então, que eu alerto as mulheres. Características abusivas, elas têm a ver, primeiramente, com o que você tem permitido que o outro faça. Então, a gente precisa identificar o que o outro está fazendo e como você está lidando. Então, tudo que está fora de um contrato e aquilo está sendo imposto para que você faça, ainda que você não queira, tem uma característica, no mínimo, perigosa, para que você fique atenta, né, a o que eu estou permitindo. Permitir uma vez, permitir duas, permitir três. Então, esse critério de que se é abusivo ou não
precisa também ser investigado. Hoje, qualquer sofrimento tem sido trazido como eu estou com um narcisista ou eu estou com um psicopata. Em primeiro lugar, você não é psiquiatra, você não é psicólogo, né? Pelo menos eu suponho que não. Então, essa pessoa que você está se relacionando, ela tem de fato um diagnóstico de uma personalidade comprometida e patológica, ela já teve diagnóstico, por quê? Porque isso também caiu aí nas redes, em que está todo mundo falando de narcisismo, está todo mundo falando de psicopatia, de forma leviana. De autismo, entre outros. Mas essa coisa do abuso, de forma leviana. Por quê? Porque muitas atrizes aparecem falando de relacionamentos abusivos, muitas pessoas vão para a mídia para discutir relacionamento, tratando o Instagram como um divã, o que é um perigo. E aí, você que está sofrendo, você que passa por algum tipo de dor, de repente você vê um conteúdo, você se identifica e fala, é isso, eu sou casada com um narcisista ou eu sou casada com um psicopata. E as coisas não são bem assim. A gente não tem um número de narcisistas do tamanho que estão falando, nem esse nível de psicopatia como as pessoas falam. Mas o que nós temos realmente visto são relacionamentos adoecidos. E esses relacionamentos adoecidos, lá tem 2 pessoas adoecidas, então é dessas relações que a gente precisa cuidar. É claro que eu não estou falando de relações em que envolve crime, em que envolve uma violência não só psicológica como física, porque aí sim eu já tenho um crime instalado, não é nem uma questão de ser um relacionamento abusivo, né? Mas é porque é o seguinte, é muito mais fácil falar do outro. Exato. Entende? Então, quando eu atribuo toda a culpa ao outro, é muito mais fácil. Então, o meu relacionamento é ruim porque ele é abusivo, porque ele é narcisista, porque ele... Gente, vamos falar do relacionamento abusivo, então. Nenhum abusador, ele chega com os 2 pés no peito. Pau! Exato. Né? Então, por isso que eu tô falando dos sinais, né? Ele é um cara que parece que ele é onipresente na sua vida, ele vai te acompanhar até em casa, ele vai levantar, sabe, para você sentar. Então vamos lá, tem a presença da manipulação, ele começa assim, encantador. Encantador. E aí, gradativamente, você vai reparando que parece que você vai perdendo a sua autonomia, porque tudo você precisa dessa pessoa. É nesse momento de perda de autonomia que você tem uma perda de autoridade, que é a hora que a pessoa começa a se revelar. Uhum. Entende? Então, poxa, se a pessoa é tão boa assim, desconfie, investigue melhor. Olha, eu já coloquei um vídeo do funil, viu? Volta lá, investiga, tá? Lembrem disso. Mas aí você vai fazer essa investigação de uma forma adequada, né? Poxa, o que está acontecendo? E por que essa pessoa é tão onipresente? Por que me dá tantos presentes? Por que essa pessoa me amarra tanto? E aí, gradativamente, a pessoa vai mostrando também o que ela quer. Uhum. E até onde ela vai te pressionar. E você vai chegar num ponto onde, peraí, eu estou fazendo o que eu quero? Quanto me custa essa relação? Eu estou chegando perto dessa pessoa, a minha orelhinha está murcha, a minha orelhinha está, né, tá de pé. Uhum. Né? Então, poxa, peraí. É um grande sinal, desculpa te interromper, que eu vejo é a presença do medo. Isso. Você tem medo, você fica acuada, então medo de um cumprimento, alguém que está ali chegando, você nota que aquilo tem um mal-estar, então você começa a encolher, você começa a se privar de coisas importantes, porque o outro tem sido sempre uma ameaça para você, tem algo nessa relação. E essa ameaça, ela é na desvalorização. Quem que vai querer uma pessoa como você? Que é dada, né? Que cumprimenta todo mundo. Ou que é feia, ou que é pouco atraente, ou que é pobre. Então volta lá para onde eu te encontrei. Sim. Ou então é um prejuízo da sua autoestima, então isso é outro sinal importante. Então é como se você entrasse num desafio próprio e falasse assim, não, eu tenho que ficar com essa pessoa, porque se eu não ficar com essa pessoa, se eu perder essa pessoa, quer dizer que eu sou muito frágil, quer dizer que eu sou muito ruim, que eu sou fraco, que eu não sou nem merecedor dessa pessoa. E aí você está numa relação onde você está preso na sua crença, no seu medo de perder e não na vontade de realmente estar junto com a pessoa. Isso, então acho que são esses os sinais, é a sua dependência em relação a isso, a forma como você se sente na presença do outro, se há ou não possibilidade de diálogo, porque a gente sabe que as relações abusivas, o diálogo já está fora de questão, tem alguém que impõe e tem alguém que obedece, e prejuízo na sua autoestima, você
tem se afastado das suas regras, dos seus valores, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Amigos, tem perdido os limites, não tem reconhecido você vai os se afastando de tudo que antes te fazia feliz. Lembrando que tem graus e níveis, como eu falei, né? Então as relações não são diretamente, como o Guilherme falou, agressivas e tal. As coisas vão acontecendo de maneira normalmente gradativa. Sim, a própria violência, porque se a pessoa se apresenta violenta, você não namora com ela. Então até a violência doméstica, ela começa com maus tratos, assim, depois é agressão verbal, né, um chacoalhão, um empurrão, até ele chegar na agressão física, e se ela se mantiver aqui, aí você chega na questão de assassinato e etc. E aí você fica, poxa, mas por que que a pessoa entra nessa? Por que que ela fica, não, mas ele vai mudar, mas amanhã vai ser diferente? Mas é porque existe uma manipulação da desvalorização, que é o que a gente estava dizendo, onde você fica, puxa, eu preciso disso aqui, porque ninguém vai me aceitar, ninguém vai me querer, porque olha só como é que eu sou fraco, como eu sou, sabe, como eu sou podre. E só essa pessoa, é quase como se ela estivesse fazendo um favor de continuar, de permanecer comigo. E é nesse momento que você está no mais frágil momento íntimo que você pode viver. E a gente está aqui para te mostrar que a vida não é desse jeito. Você está tendo um viés, uma visão doente. Ninguém te vê desse jeito. Te fizeram acreditar, enxergar isso. Mas as outras pessoas não veem você dessa maneira. Busque ajuda, cuidado para você não viver, né? De repente você viveu uma relação abusiva e você perdeu a crença nos relacionamentos, você não quer mais se relacionar. Isso também é um outro prejuízo que eu vejo, que as mulheres ficam traumatizadas e não querem mais se envolver. Obviamente que a gente entende, mas é necessário buscar ajuda para ressignificar tudo isso e tocar adiante.